Ministério Público solicitou à Polícia Federal instauração de inquérito envolvendo empresa de segurança contratada pelo Corinthians. Após a divulgação de clipe bombástico, a diretoria do Corinthians vai multar o atacante holandês Memphis e ainda soltou nota informando que está adotando as medidas legais cabíveis em contrato, e é com tudo isso que o Timão está preparado para o jogo de hoje contra o Coritiba fora de casa, buscando a vitória para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Coritiba fora de casa, buscando a vitória para se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Coritiba, jogo que acontecerá às 19h30 no estádio Couto Pereira, que será válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, jogadores assistiram um vídeo com instruções sobre o adversário. Após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Fernando Diniz comandou exercícios táticos e na parte final dos trabalhos tiveram treinamentos de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians que entra em campo hoje fora de casa em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Na rodada anterior da competição nacional, saímos derrotados em casa para a equipe do Cruzeiro, então temos que buscar a vitória para não perder posições e sim buscar terminar essa rodada ganhando posições, subindo na tabela da competição nacional. Corinthians que na noite da última quinta-feira garantimos a vaga para as quartas de final da Libertadores da América, vencendo o Rosário Central por 1-0 na Neoquímica Arena. Então, nesse jogo de hoje, a partir de agora, Fernando Diniz, que não teremos compromisso no meio da semana, poderá focar nessa partida de hoje, como eu disse, buscando a vitória. Corinthians que tem desfalques, por exemplo, os titulares Hugo Souza, Matheus Bidu e Mateuzinho não viajaram. Corinthians até o momento não havia informado oficialmente, mas provavelmente deve ser controle de carga. Além, Rodrigo Garro suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além dos jogadores machucados, como, por exemplo, Yuri Alberto, o André, o Kaique, o Vitinho, André Ramalho e também o Zacarias Labiá. Todos esses jogadores não estão à disposição do Fernando Diniz devido às suas lesões. Por outro lado, o Memphis teve seu visto de trabalho regularizado, ele que retornou na noite da última quinta-feira e novamente estará à disposição do treinador Fernando Diniz. Então, com isso, uma provável escalação do Timão para esse jogo de hoje tem Cauê, Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Angileri, Ranielli, Alan, André Carrilho, Breno Bidon, Pedro Raul e Caio César. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: mais um jogo complicado pelo Campeonato Brasileiro. Todos os jogos do Brasileirão são complicados, não é à toa que é uma das principais competições do planeta. Só que é mais um jogo que o Corinthians tem totais condições de ganhar. Tivemos um jogo desgastante na última quinta-feira, mas a partir desse jogo, depois dessa partida, o Fernando Diniz vai ter uma semana completa de trabalhos até o próximo compromisso, que será no outro final de semana também pelo Campeonato Brasileiro. No meio dessa semana teremos Copa do Brasil, infelizmente nós fomos eliminados. Então, Fernando Diniz pode colocar o que ele tiver de melhor. Infelizmente, não temos o Hugo Souza, o Mateuzinho e também o Matheus Bidu, jogadores que acabaram ficando de fora até da viagem. Só que mesmo assim é um Corinthians, como eu disse, tem totais condições de vencer o Coritiba. E vencer hoje é importantíssimo, porque estamos falando de mais uma equipe que concorre diretamente
conosco na tabela da competição. Nesse momento, nós temos 32 pontos e o Coritiba tem 31. Então é um confronto direto. É vencer e se afastar do próprio Coritiba. E se as coisas não saírem conforme nós queremos, aí nós seremos passados pelo Coritiba. E claro que nós queremos uma vitória do Timão. Memphis, que acaba levantando dúvidas, titular ou entra no segundo tempo. Para mim, se ele tivesse condições de atuar 45 minutos, seria válido começar com ele jogando, mas eu confio na estratégia do Fernando Diniz, confio no que o Fernando Diniz planejou para esse jogo. Estou confiante que sairemos de Curitiba com os 3 pontos na bagagem. Teremos sim, se Deus quiser, vitória do Timão. E agora vamos falar sobre mais uma polêmica envolvendo o atacante holandês Memphis, diretoria e, claro, a política do Corinthians. Após a divulgação do clipe bombástico na noite da última sexta-feira, 21 de agosto, o Memphis se desculpou, o Corinthians vai multá-lo e ainda por cima o clube emitiu uma nota dizendo que está tomando as medidas legais cabíveis no contrato do atleta. Quando o Memphis divulgou o seu mais novo clipe, o Don't You Panic, fazendo ali as indiretas dele, o vice-presidente e tudo mais, e claro, o clipe terminando com o Parque São Jorge em chamas. Mas o Corinthians acabou se pronunciando sobre isso. Primeiramente, o próprio Memphis acabou divulgando uma nota dizendo que não era nada sobre violência e tudo mais, que não era para interpretar de forma errada, mas o próprio Corinthians acabou agindo. Temos informações que o jogador será multado, o clube se manifestou sobre o descontentamento com o atleta, o Corinthians acabou emitindo uma nota oficial sobre esse assunto. Vamos lá. O Sport Clube Corinthians Paulista informa acerca do episódio envolvendo o atleta Memphis Depay, relativo ao videoclipe por ele publicado em suas redes sociais na última sexta-feira, 21. O clube, via de regra, comprometido com a transparência e o respeito à instituição, estabeleceu contato com o jogador a fim de esclarecer o ocorrido. Durante a conversa, o atleta explicou que a gravação do referido conteúdo havia sido realizada anteriormente, não havendo qualquer relação ou intenção de associação com os episódios de protestos que ocorreram ao longo da última semana, especialmente o que aconteceu na manhã do sábado em frente ao Parque São Jorge. Frisamos que o clube está adotando todas as medidas contratuais e legais cabíveis para o caso, reiterando o profundo respeito à instituição Corinthians, ao Parque São Jorge e ao símbolo que representa a nossa história de torcedores. Por sua parte, Memphis Depay lamentou a coincidência temporal, compreendendo os esclarecimentos apresentados pelo clube, demonstrando o desejo de manter conduta alinhada com os valores que norteiam essa instituição centenária. Nos colocamos à disposição para maiores informações e aproveitamos para reforçar o nosso compromisso com a transparência e o zelo pela imagem do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, o Corinthians soltou uma nota oficial sobre o clipe que o Memphis soltou na noite da última sexta-feira, mesmo após o jogador ter se explicado de uma certa forma em suas redes sociais. A minha opinião quanto a essa nota que o Corinthians subiu, assinada pelo presidente Osmar Stabile, sobre o vídeo clipe do Memphis, é a seguinte: sinceramente, para mim essa nota é uma vergonha. Eu, particularmente, não consigo entender como que dentro do Corinthians, ali na comunicação, eles chegam a uma conclusão que vão subir uma nota depois de conversarem com o jogador e ainda por cima falando que estão adotando as medidas legais contratuais cabíveis. Quais medidas legais contratuais cabíveis? A multa, que o UOL já informou que o jogador será multado? A rescisão de contrato do Memphis? Será que estão pensando em rescindir o contrato do Memphis? O próprio UOL falou sobre isso, que eles sabem que poderiam rescindir o contrato do jogador. Não vão rescindir. Sabem por quê? Porque eles não têm coragem de fazer isso. Vejam o que aconteceu quando não renovaram o contrato do Memphis. E qualquer um percebeu que ali
o Memphis não está destruindo o símbolo do Corinthians como está na nota. O Memphis está dizendo que ele quer acabar com a parte da politicagem, a política suja do Parque São Jorge. Nós, torcedores do Corinthians, entendemos o recado do Memphis e estamos com o Memphis. Então, sinceramente, eu particularmente nunca vi o Corinthians subir uma nota falando que está tomando providências, medidas legais cabíveis contra, por exemplo, as comprovações de ex-diretores que lesaram o clube, que inclusive o Ministério Público já solicitou ressarcimentos e tudo mais. O Corinthians nunca fez um boletim de ocorrência contra essas pessoas, mas não, sobe uma nota por causa de um videoclipe de um jogador. Sinceramente, é inacreditável as coisas que acontecem. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre o presidente não ter prestado os devidos esclarecimentos ao Ministério Público. Pelo menos são essas informações que chegam. Então, por que não se sobe uma nota explicando isso? Enfim, inacreditável. Quando se fala, por exemplo, imaginem, nesse momento, aqueles conselheiros, 2, 3, 4, 5, que não querem o Memphis, devem estar falando, olha a oportunidade para rescindir o contrato. Só que sabe o que acontece? Depois, quando as decisões são tomadas, eles se escondem, porque eles nunca aparecem. Quando convenceram o Osmar Stabile a não renovar com o Memphis, e aquela nota subiu no dia 11, cadê a ala política que não queria permanência do Memphis? Porque alguém não se manifestou, não colocou a cara e não deu explicações pelo motivo de não renovar com o atleta. Uma vergonha, sinceramente, para mim essa nota, sem necessidade. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma bomba. Mais uma grande bomba explode no Corinthians e mais uma vez com envolvimento da Polícia Federal. Após o presidente Osmar Stabile não responder ao Ministério Público, no caso envolvendo a Beer Security, empresa de segurança supostamente irregular, agora o caso vai para a Polícia Federal. A situação envolvendo o presidente Osmar Stabile e a Beer Security ganhou um novo capítulo nos últimos dias. Segundo informações do blog do Macedo, o promotor Cássio Roberto Concerino acabou tendo que mandar o caso para a Polícia Federal. Por quê? O Corinthians não apresentou dentro do prazo de 10 dias os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público sobre os pagamentos relacionados à empresa de segurança. O prazo terminou na última sexta-feira, dia 21 de agosto. Diante disso, Stabile deverá prestar depoimento por videoconferência no dia 26 de agosto, às 11h15 da manhã, para apresentar a sua versão sobre a contratação. E a investigação ganha ainda mais peso, porque o MP solicitou à Polícia Federal a instauração de um inquérito para apurar possível irregularidade relacionada à atuação da Beer Security no setor de segurança privada armada. O caso envolve pagamentos do Corinthians à empresa que já são alvos de questionamento. E a investigação anterior, o Ministério Público apurou que a Beer recebeu do Corinthians quase R$600 mil, R$586.987,65 do clube, e levantou dúvidas sobre eventual benefício pessoal ao presidente. Isso é questão do Ministério Público. Agora, além do depoimento, o Osmar Stabile, o Corinthians e o Core voltarão a ser cobrados para apresentar informações sobre a contratação e esclarecer se houve autorização do órgão. É importante destacar que a investigação ainda precisa apurar os fatos e não significa a condenação de ninguém, mas o cenário é minimamente, no mínimo, muito sério. Por quê? O MP está ampliando as diligências, cobrando respostas do clube do Core e acionando a Polícia Federal para investigar a situação da empresa. Ou seja, o Corinthians agora vai ter que explicar em mais um caso que vai parar na Polícia Federal envolvendo empresa de segurança contratada pelo Timão. A minha opinião quanto a mais esse caso que vai parar na Polícia Federal, porque o Corinthians não presta os devidos esclarecimentos, o presidente Osmar Stabile não esclareceu, o Core
ainda não esclareceu. Aí vem as questões. Exemplo, quando alguém tem consciência de que algo injusto estão acusando ou algo assim, qual que é a primeira coisa que a pessoa quer fazer? Se explicar. Eu não estou aqui dizendo que o presidente é culpado, porque ainda nem ninguém foi indiciado nesse caso, ainda está no início, mas é no mínimo estranho. Por que não vai lá, não explica, não apresenta os documentos necessários e acaba logo com isso? Estamos falando do presidente do Corinthians. E mais uma grande bomba que explode, envolvendo Ministério Público, Polícia Federal. Mais uma vez é o nome do Corinthians nas páginas policiais. É Ministério Público, é isso, é aquilo, é Polícia Federal. Até quando? Até quando o Corinthians vai continuar nessa? Então, urgentemente é preciso esclarecer a justiça, esclarecer de uma forma correta. Nós, torcedores, cobramos transparência. Tivemos protestos no último sábado no Parque São Jorge, protestos na Neoquímica Arena em jogo de Libertadores, protestos em frente ao Ministério Público, pedindo o quê? Intervenção judicial. E é o que eu falo para vocês. Juntando tudo isso, já temos muito mais do que motivos extremamente relevantes para a intervenção judicial. E mais uma vez eu falo, é a única saída. Teremos uma auditoria completa e a limpeza que todos nós esperamos. Mais um grande motivo para intervenção judicial. Por isso que eu falo que a intervenção judicial não é mais ser, mas quando teremos, e a situação está cada vez mais urgente. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham de toda essa história, Corinthians soltando nota, vai multar o Memphis devido ao clipe. E quanto, mais uma vez, Ministério Público pedindo inquérito à Polícia Federal envolvendo a empresa supostamente regular de segurança contratada pelo Timão. E o jogo de hoje contra o Coritiba fora de casa, qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, 2-0 pro Timão e teremos gol do Memphis nesse jogo. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!